Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, China Gate, OneBit. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda quinta-feira é dia de Varejo Cast News, então bora lá para mais um Varejo Cast News, que essa semana tá em clima de pé de guerra, é isso mesmo, velho Alecrim? Cara, é isso aí, velho, continuamos aí nessa guerra tarifária, né, ou como alguns comentaristas estão dizendo, um hospício tarifário, cara. Eu li sobre hospício, eu gostei dessa terminologia, né? Ô, Fred, é engraçado, né? Aliás, olá, nossa querida audiência, nossos Varejo Casters, você já sabe, toda terça-feira tem Tennis Penês, toda quinta-feira está aqui com o Varejo Cast News pra você. E essa semana em especial tá essa tempestade acontecendo ali de taxa, guerra cambial. Eu brincando, eu e o Alecrim aqui conversando nos bastidores antes de começar, né? A gente fala, pô, a vida inteira a gente aprende a ser adulto, a negociar como adulto, até as melhores técnicas, que a gente tá vendo uma guerra desenfreada. Se você me taxar, eu taxo, então o que você colocar eu culpo. Parece que estão jogando truco na faculdade, Fred, é isso mesmo? Pois é, cara. O pôquer, né? Tá bem difícil, cara. Mas antes da gente começar, Fred, temos aqui comentários essa semana? Temos comentários sim. E vou começar aqui com o nosso Ed, né, que bota aqui no nosso último episódio Mitos e Verdades do Varejo, em 2025. Grandes mestres, amigos, Caio e Fred, mais um grande episódio, parabéns. Acredito que a verdade que foi dita sobre desaprender para aprender e estar aberto ao novo precisa ser praticada todos os dias, não só em cursos e especializações. Forte abraço aí pro grande Ed, nossa querida Julemi Machado e agora filósofos do varejo, né? Aí ela dá uma risadinha. Amei o episódio. Aqui no estúdio convivemos com clientes que não ouvem o mito que vitrina não vende e diariamente falamos da verdade que é a importância do visual merchandising das empresas. Puxou ali um pouco a sardinha pro lado dela, mas ela tá certa, faz toda a diferença sim, eu concordo com ela. Vale conhecer a VMSP, empresa da Julemi, tem feito um trabalho fantástico no varejo brasileiro, vale conhecer ali. Estamos fazendo propaganda, viu, Ju? Estamos fazendo propaganda pra você aqui. Ah, mas vale sim, ela sabe fazer uma loja vender, afinal de contas, loja bonita que não vende é feia, né, meu amigo Caio Camargo? Exato, e tem aquela máxima, né, Fred? Brincando um pouco com a frase dela e um pouco do que nós vamos trazer aqui, né? Pra você varejista, tá? Então, assim, é um momento de turbulência, é um monte de notícia, a gente até brinca, mesmo a gente tá fazendo aqui 2 episódios por semana, um episódio só de notícia semanalmente aí, né? Toda semana tem, durante o ano inteiro, a gente não para durante o ano de gravar material pra vocês. Tá até difícil pra gente acompanhar e colocar isso pra vocês. Talvez hoje a gente tá gravando numa quarta-feira à tarde pra ir no ar na quinta-feira. Talvez quando tiver no ar disso, tudo já até pode ter mudado, ter acontecido uma notícia inesperada. Então, no momento de turbulência, né, Fred, muito varejista se fecha, se tranca na casinha. E esse é um erro complexo, né? Porque essa tempestade não vai se dissipar rapidamente e você, como varejista, não pode ficar parado, tá? Tem que se mexer em prol do seu cliente, tem que ir atrás. É igual a onda da pandemia, onde todo mundo achou que nem ia vender, ia fechar a porta, a pessoa começou a vender no digital, começou a agir canais e começou a encontrar vendas. Então, assim, não entre nessa história de se fechar na conchinha, esperar o mundo acalmar, porque infelizmente no tempos de policrise ou de permacrise, como a gente fala, né, Fred? O mundo não deve acalmar tão cedo. Faz sentido, meu amigo? Poxa, faz, né? E isso vem muito ao encontro do que a gente ouviu tanto da Kate Anquetil quanto da nossa querida amiga Andrea Bell, que as crises iam continuar, né? Então, umas maiores, outras menores, nem sempre uma crise como uma pandemia, mas outro tipo de crise que acaba afetando desta forma a economia e que afeta todo mundo, não só os negócios. E a gente está vendo isso, então o impacto e o resultado pode ser recessão, alguns estão falando sobre isso. Com certeza a inflação, isso a gente já está vendo aumentar, e isso inclusive é o tema da nossa primeira notícia, né, Caio? Exatamente, que vem lá do Brasil Journal. Virou Brasil! iPhone Pro Max poderá custar $2.300 nos Estados Unidos, certo, meu mestre? É isso aí, cara. Imagina, assim, com todos esses aumentos tarifários e principalmente lembrando, né, os Estados Unidos aumentou, tá mais de 100% agora a taxação dos Estados Unidos em relação à China, e a China devolveu com a taxação de um pouco acima de 80%. Então a gente está vendo já isso, o impacto disso vai ser o aumento, né? Principalmente, por exemplo, o iPhone é produzido na China, tanto é que parece que a Apple está procurando lugar no Brasil para aumentar a produção e fazer produções do iPhone aqui. Então você tem um iPhone que vai custar a bagatela de $2.300, o que para eles lá é muito, mas muito caro.
norte. E ó, conta rápida, tá? 2.300 vezes 6, nós estamos falando de $13.800. Se vale a massa com que o que custa lá vai chegar aqui com o preço dobrado, nós estamos falando que um IMAX pode chegar aqui a R$27.600. É muito dinheiro. É muito dinheiro, né? E além de todo esse alvoroço, de toda da bolsa de valores em queda, da moeda americana perdendo valor, e claro, as bolsas estão impactadas no mundo todo, não é só nos Estados Unidos, mas a gente está vendo muita empresa perder muito dinheiro, né? Trilhões, bilhões de dólares somando tudo. Então a gente vê, por exemplo, segundo a CNBC, né, o Morgan Stanley estimou que a Apple poderá perder 34 bilhões de dólares ao ano em receita caso não repasse os preços e absorva esse aumento de custo. Imagina! Se for listar, nós vamos ter N casos aqui, né? Eu acompanho um pouco esse mundo dos games, até por conta do meu filho também. A Nintendo tá procurando um super lançamento do novo videogame, que normalmente é um alvoroço midiático e tal. Vai naufragar nessa história. Um monte de filmes, inclusive, quero que você traga a notícia de filmes ali que você escutou hoje, tá? Mas esse papo do iPhone, saiu uma notícia há 1 ou 2 dias atrás aqui, não vou me recordar muito bem, mas que a Apple tava carregando na China um avião, cara. Dois ou três aviões ali lotados de iPhone, porque dentro do aeroporto já é território neutro, né? Para embarcar para os Estados Unidos para chegar sem taxa aqui. Então, a gente vai ver várias indústrias diferentes, vários segmentos diferentes, que podem, inclusive, na minha visão aqui, tá? Não sei se você concorda comigo, fortalecer fornecedores de comércio local nessa conversa também, né, meu amigo? Exato, né? Ou seja, a gente pode ter isso, né? Mas também a gente não sabe o impacto em toda a cadeia produtiva de distribuição. Por isso que tá todo mundo em tensão, né? Porque a gente não sabe aonde que isso vai dar. Eu tava vendo um programa americano e eles estavam dizendo que houve uma corrida às lojas da Apple para as pessoas comprarem iPhone antes do aumento. Aí o cara tava fazendo uma brincadeira, né, assim, num momento sério, mas ele fazendo, poxa, o iPhone parece que é tão importante quanto papel higiênico, né? Então tá todo mundo indo para lá para comprar. Será que é tão importante assim? Então as pessoas indo para comprar, alguns já devem estar pensando em negócio, vão comprar mais barato agora para vender depois e tudo. Sim, mas é bem possível, inclusive. Bem possível, né, Caio? Então isso realmente é muito interessante, né, cara? E aí eu queria incluir uma matéria que a gente não tinha combinado aqui, Caio, mas só pra gente ver como é que tá aí. A gente combina e o Fred dá dessas comigo, mas tudo bem, segue o jogo. Porque também nessa semana se falou assim, isso não chegou a ser comentado em larga escala, principalmente porque o que está dominando a mídia e as redes sociais é exatamente essa guerra tarifária, mas tem um ponto aí que recentemente a China ela lançou uma rede global de pagamento digital que contorna o SWIFT. E aí o que acontece? O Banco Popular da China conectou o seu RMB, que é a moeda digital, o RMB digital, a 10 países da Ásia e do Oriente Médio, cobrindo 38% do mercado global. Os pagamentos agora são compensados em 7 segundos, não mais em 3 a 5 dias. As taxas foram reduzidas em 98%. Só para entender, esse comércio de RMB, né, o renminbi, a moeda de lá, atingiu 5,8 trilhões de yuans. Então você imagina aí, de um outro lado, que é uma coisa que, não sei se nosso Varejo Cast vai lembrar, mas o Brasil estava também em conversa com a China para participar desse processo, para não usar mais o dólar como uma moeda padrão nas negociações, e os Estados Unidos ameaçou o Brasil caso o Brasil... A União Europeia também não fizesse, não fosse controlado pelo dólar. Exatamente. Então você imagina aí o que também é um grande passo para uma independência, entre aspas, né? Porque você vai sair de um sistema, mas vai entrar em outro. Mas talvez pela primeira vez a gente vai ter uma alternativa aí, o que deixa pelo menos os Estados Unidos mais vulnerável, né? nessa guerra. Né? A grande questão é que a gente não consegue ver, nem assim, estamos todo mundo navegando no meio da neblina, né? Tudo são as hipóteses, mas o que vai ficar não dá para entender ainda, né? O fato é que em algum momento nós vamos ter que sentar os coleguinhas na sala para conversar. Porque vai ter que chamar os amiguinhos na sala lá e todo mundo botar para conversar, porque do jeito que vai realmente o mundo vai estar de ponta cabeça. Essa é uma semana atípica no mundo, né, cara? Até porque eu acho que
talvez na história da humanidade, nunca tivemos no mundo da comunicação um momento como esse, onde você imputa e implanta as coisas de maneira quase em real time, né? Então, se eu taxo uma coisa hoje, já tá valendo imediatamente em qualquer negociação digital que esteja ocorrendo no mundo, cara. Então, as coisas acontecem numa velocidade que não precisa mais de um papel, um contrato, chegar aí a partir da data tal, daqui 30 dias, o negócio tá acontecendo tudo em real time, numa velocidade impressionante. E isso, para muito, né, empresário, dono de negócio, vamos falar por quem é a nossa audiência aqui, o cara se coloca no meio do caos, né? Ele não tem gerenciamento nenhum do que está acontecendo, olha, tudo isso, tá assistindo isso de camarote, né, cara, e eu falo assim, o que eu faço? Como é que eu me planejo? Como é que eu vou vender para frente? Como é que o consumidor? O fato é que a gente, sei lá, o que a gente pode conversar é que o consumidor ele vai precisar continuar a comprar, ele principalmente nos níveis de subsistência, alimentação, alguma roupa, algum entretenimento, as pessoas ainda buscam isso muito. A gente vai falar de algumas notícias que corroboram isso que a gente está falando para vocês. O fato é que você não pode ficar parado, não deixe de fazer coisas. Faça com atenção, faça analisando os dados, faça analisando o mercado sem parar, mas não pare. Se você parar, pode acontecer de vir um outro concorrente, ou vir um adversário, ou vir alguma outra coisa do mercado que toma o mercado de você. Então é arriscado ficar parado, porque a gente não sabe do que a gente está falando ainda em termos de quanto tempo isso vai perdurar ou qual é o fim que isso vai acontecer nessa semana. Talvez semana que vem a gente tenha uma notícia melhor para o que dá, certo, Fred? Esperamos que sim, né, Caio? Mas o que você fala aí para a nossa audiência é muito importante, porque exatamente esses momentos, e olha que interessante, a gente já vem falando aí de características que são importantes nesses momentos de policrises e de permacrises, né? Porque a gente falou muito aqui de resiliência, que é um momento importantíssimo, né? Essa capacidade que nem todos os negócios têm de resistir, de não quebrar e se manter ali íntegro. A gente vem falando de adaptabilidade, a capacidade de, poxa, o mercado está desse jeito, para onde é que eu aponto e como é que eu me adapto a essa realidade, seja produtos, seja serviços, né? Como é que eu continuo vendendo, como é que eu continuo atraindo consumidores. E a terceira característica que a gente fala muito aqui também é a agilidade, essa capacidade de entender o que está acontecendo no mundo e fazer os ajustes necessários para que a empresa continue evoluindo. Então você que ouve aqui o nosso Varejo Cast, você está sempre antenado com isso e esse é um dos nossos propósitos, né? É deixar você informado para que você possa tomar as melhores decisões hoje, né? Não é como a Amy Webb disse, né? Não é prever o futuro. Nosso propósito aqui não é esse, nosso propósito é trazer informação de qualidade para que você possa, a partir dessas informações, estar preparado para tomar as melhores decisões hoje, porque amanhã é um outro dia e pode ser um outro cenário, como você mesmo falou, né, Caio? Exato. E aí, só para corroborar um pouquinho desse movimento de resiliência, de mudar, de olhar para outros caminhos, né? Próxima notícia que a gente tem aqui é da Neofeed, tá? E com digital em queda livre, Americanas cria um modelo de marketplace físico, ou seja, reduz o sortimento de produtos e começou a apostar em itens pequenos, vindo também dos sellers, né? E é legal, Fred, assim, para trazer uma nota mais fresca aqui, uma conversa mais fresca para essa notícia aqui. Nessa manhã aqui na quarta-feira eu tive na FEICOM, eu tava com a Luísa Helena Trajano no palco, a gente tava fazendo um painel com ela, e agora em junho abre a loja nova deles, dentro do Conjunto Nacional, onde funcionou a Livraria Cultura, né? Entre outras coisas que eles estão trazendo, uma das coisas é que eles vão trazer a Kabum, que é o marketplace digital, vai ter a primeira unidade física no meio desse contexto. Já está aberto, porque ela falou em palco, então não é uma informação, é confidencial. Então isso corrobora um pouco esse movimento da própria Americana, certo, meu amigo? Certo, eu só quero, para quem, né, não está aí no centro de São Paulo e muitas vezes está em outras áreas nos ouvindo, só a gente contextualizar. Você falou em FEICOM. Tem razão, é a maior feira de material de construção da América Latina, é os fornecedores de material de construção. Tinta, revestimentos e por aí vai. Você falou em Conjunto Nacional, que é um em São Paulo. Mas ali a Livraria Cultura do Conjunto Nacional é até uma referência que muita gente já ouviu falar. Porque existe um Conjunto Nacional em Brasília, então as pessoas, né, para não confundir. Concordo. E em terceiro você falou Seller. E aí joga a vinheta. Joga a vinheta. Yannis, traduzindo o Varejo Cast, Seller, Caio Camargo. Sellers são os vendedores, né? São aquelas microempresas, muitas vezes são empreendedores individuais ali que vendem através de canais, né? Eles acabam sendo lojas dentro das lojas. Dentro do marketplace existem empresas que operam quase que exclusivamente hoje dentro de um ou outro marketplace. Isso já é uma coisa tradicional e aí o mercado tem chamado eles de seller dentro desse universo de marketplace. Cara,
E aí eu quero abrir um parênteses aqui, assim, bem grande, meu amigo Caio Camargo, você, meu amigo Varejo Caster. A gente já fala muito aqui de quanto a gente ama a nossa língua portuguesa e tudo. E quando eu vejo seller, vendor, que é outro termo que é utilizado para um vendor, seller, ou alguém em uma palestra que eu vou e antes de mim a pessoa fala shopper, o shopper tá querendo isso, cara, tem termos realmente, né, o cast, né? Tem coisa que não dá pra quebrar, vai ficar, né, velho? O marketing virou isso, né, cara? Não ficou mercadologia, né, cara? Mas eu faço um apelo aí a você que tá nos ouvindo, vamos utilizar as palavras lindas da nossa língua, porque tem muita, a nossa língua portuguesa tem muita língua bonita, tem muita palavra bonita, muita frase bonita. Então vamos usar só quando realmente já tiver sido shopping, né? O shopping, você não vai pro centro de compras. Espírito comercial. Isso, exato. Mas eu acho que essa matéria vem muito, né? Vendors, sellers, né? Logo depois vem parceiros, não sei como é que não entrou partners. É só um apelo, mas voltando aqui ao nosso tema, tá? Da marketplace físico, Caio. A gente teve alguns exemplos de marketplace físico lá atrás, que a gente trouxe aqui, que a gente falou, a Neighborhood Goods, lá no Chelsea Market, em Nova York. Foi um modelo muito bacana de marketplace físico que a gente viu, né? Com espaços onde as empresas iam lá, alocavam um espaço, estava ali em contato direto com o cliente. A gente viu também a Showfields, que foi antes da Neighborhoods também, com marcas que estavam ali se apresentando para o varejo físico. Eles, em maioria, tanto na Neighborhoods quanto na Showfields, eram de varejo do digital, nativos digitais, e é bem interessante. Então, a ideia da Americanas é trazer esses clientes, né, da plataforma deles para vender direto para os seus clientes, ou seja, ele vai fazer B2B2C, ele vai fazer o B2C direto, né, ou seja, empresa, para Americanas vender para o cliente, agora ele vai para dentro de uma loja da Americanas, vai ter o seu espaço e vai poder fazer a empresa para o cliente. Né? Isso sempre é importante falar, tem até algumas citações aqui do Alberto Sarrentino, um grande amigo nosso aqui. Abração, Sarrentino. Manda um muito. Pianista fantástico, cara de jazz, blues e tal. Generoso, bacana, competente e ainda é músico, artista. Exatamente. Tô devendo ir acompanhá-lo qualquer noite de Blue Note lá. Mas, Fred, eu acho que até uma fala importante que talvez para uma flagship, até quando está sendo proposto, uma loja específica, como modelo de teste funciona, mas o grande desafio de uma empresa nesse tamanho, nesse porte, é a escala disso tudo. Mas é um modelo que eu acho que a gente tende a ver mais acontecendo, tá? Então a gente fala tudo que é digital vai acabar caindo para o físico em algum momento, tudo que é físico tem que ir para o digital. São caminhos ali que estão se cruzando cada vez mais, até porque hoje o cliente é híbrido. Então, esses espaços marketplaces físicos, eles também viram espaços de experiência. Isso vai ajudar a criar melhores negócios para esses sellers, eu vou usar o termo usado na matéria, para esses parceiros ali que estão vendendo também nessa plataforma. Né? Mas, de todo modo, é uma notícia interessante de mercado. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição.
Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Muito bem, voltando aqui com o nosso VarejoCast News dessa semana. Olha lá, Fred, mais uma daquelas notícias que para você que escuta o VarejoCast já escutou antes aqui, vem lá da Retail Boss, cara. E as marcas de luxo estão na luta aqui com a geração Z, que está cada vez mais abraçando um termo que nós já trouxemos aqui, o dupe, Fred. Vamos falar primeiro aqui para nossa audiência do que significava dupe, cara. Vamos lembrar a nossa audiência o que é o dupe, cara, para quem não conhece. O dupe, a origem da palavra vem de duplicate, né? Então é uma duplicata, uma cópia, um similar, né? Então é um produto que é uma duplicata, é uma cópia de um outro produto existente e com um valor mais acessível, porque não é o produto original, né? Então muitas vezes não é a mesma matéria-prima, não tem a mesma qualidade, mas olhando parece igual. Ou às vezes até tem, esse que é o grande problema quando a gente fala da moda, às vezes tem até a mesma qualidade, não tem a marca e por não usar o posicionamento da marca, vende num preço mais barato, né? Tem muito a ver com o que a gente chama de puramente aí como pirataria, né? Mas essa pirataria é uma pirataria com um pouquinho mais de qualidade. Aqui o pessoal de São Paulo, por exemplo, conhece muito quando vai a 25 de março, nas galerias ali, o produto de primeira linha, né, Fred? Eles chamam primeira linha. Você quer o quê? Você quer a primeira linha, o original ou outro produto, né? Então, primeira linha é aquele produto que ele é basicamente, talvez até o mesmo material, mas ele está posicionado de um jeito diferente, a marca não tem nada a ver com isso, então ele consegue cobrar mais barato, né? Não é um jogo justo, e o que a gente está vendo aqui tem muito a ver com o que a gente falou em janeiro da NRF, das marcas de luxo estarem sendo mais acessíveis, né, para este mercado, para evitar que a geração Z corra para duplicar, tá certo, meu amigo? Certo, Caio. E aí as marcas de luxo estão vendo como é que se adaptam a toda essa tendência que durante muito tempo foi deixada de lado, né? Como vista mais como uma ameaça, e alguns estão começando a se aprofundar no comportamento da geração Z, porque existe até uma trend, que é uma hashtag, que é o DupeTok, né? Que é o dupe do TikTok. Então essa hashtag é quando as pessoas querem colocar aquele negócio. É o mesmo, mas não é o mesmo, né? Ou seja, o produto parece igual, mas não é igual. E aí as marcas estão vendo um material de qualidade, mas que não seja exatamente aquele, que o produto possa chegar num valor mais acessível. Tem a questão também do second hand, né? Do segunda mão, que também pode ser uma forma de trazer acessibilidade. Ou seja, o importante é que o luxo acordou pro dupe. É isso aí. A próxima notícia nossa tem muito a ver com outras coisas que nós já trouxemos em outras notícias para vocês, e com certeza é um tema que nós vamos trazer muito mais ainda. Tem a ver com o TikTok, lá exclusivo do pessoal da CNBC, que o TikTok supera a Amazon e a Temu, né? Temu que a gente fala, né? Outro dia eu escutei um termo do Saturday Night Live, eles chamam para brincar Evil Temu. Já tinha escutado essa já? Não tinha. TikTok Shop supera a Amazon e a Temu no mercado de compra via rede social, ou seja, essa onda vai bater, né, cara? Não sei se com todo esse alvoroço que tá acontecendo vai bater no Brasil como eu tava esperando há 1 ou 2 semanas atrás. Mas o que você acha disso, Fred? É isso, a gente falou no final do ano passado, né, que só na Black Friday o TikTok Shop ele gerou 150 milhões de dólares de faturamento, né? Então, por si só já é um grande número. Eles atraíram em 2023 47 milhões de compradores que, em média, gastam por dia, tá? VarejoCasters, você que está nos ouvindo, por dia, 32 milhões de dólares, segundo a Capital One Shopping. Ou seja, é um sucesso e não à toa passou a Amazon e passou a Temu. E aí tem um ponto, né? Você que está nos ouvindo, Caio Camargo, não à toa o governo dos Estados Unidos está empurrando para frente para ver se o TikTok aceita ser vendido em parte. A Amazon já anunciou que gostaria de comprar, mas os chineses estão ali segurando a onda e dizendo, não, porque eles sabem o impacto na economia. A gente viu lá as matérias e as pessoas chorando quando ele saiu do ar por um dia. E Donald Trump e o governo republicano lá, eles sabem que isso vai ameaçar diretamente a popularidade, que já está abaixo dos 50% hoje lá.
por causa dessa questão das tarifas. Então, a grande questão é que é um sucesso. E eu imagino, Caio, que aqui vai ser também, porque, principalmente por aquela questão que a gente já falou, de ser o TikTok a única rede entre essas que não é a rede de um marketplace. Então eu estava vendo, as pessoas passam, em média, quase o dobro do tempo que elas passam num site de e-commerce, marketplace, eles passam no TikTok, porque lá eles estão se entretendo, eles não estão comprando apenas. Né? O social está aprendendo a ser marketplace muito mais rápido que o marketplace está aprendendo a ser rede social. Isso vai criar um jogo novo, né, cara? Outra notícia que vem lá da Neofeed também, Fred, aqui ó, eu não sei se é Meituan, não sei como fala, mas a gigante de delivery Meituan está preparando operação no Brasil para enfrentar o iFood. É mais uma que está chegando para enfrentar o iFood, né? Já tivemos outras empresas ali, né, que tentaram no passado. Eu esqueci o nome de uma delas aqui agora. Daqui a pouco eu vou pesquisar e vou lembrar. Ficou uma operação só na Baixada Santista com Gopper, alguma coisa assim. Acabou não funcionando, mas temos um novo entrante no mercado ali, né, cara? E esse é forte, é mais uma empresa chinesa. A gente acabou de falar do TikTok, né? E imagina, o TikTok passou a Temu e passou a Amazon, e a gente está trazendo mais uma notícia de uma expansão de uma marca chinesa, a Meituan, que é a maior empresa de delivery de lá, uma gigante chinesa. Eles operam fora da China já também, ali na Ásia, e eu, por exemplo, utilizei alguns serviços dele dentro do Alipay ou do WeChat, Caio. Você pode fazer os pedidos e o delivery é deles, e eles que começaram, por exemplo, com o delivery por drone. Então a gente foi para um parque para ver a entrega lá, ele entrega em algumas áreas da cidade de Shenzhen, por exemplo. Então é um forte concorrente, só para ver, né? São mais de 30 bilhões de entregas anuais. Corrigindo minha informação, é Glovo, a empresa que tentou no Brasil e não deu certo, isso da Espanha. Nós tivemos também no Brasil tentando e não deu certo, por incrível que pareça, o Uber Eats, né, cara? O Uber Eats tentou no Brasil, não funcionou, acabou a operação. Eu acho que a maior dificuldade para uma empresa que entra no mercado, a gente tem regionalmente, a gente conhece a Equifome, tem algumas que conseguiram entrar, ou até quebrar o monopólio. O iFood não funcionou e o Uber não funcionou em algumas localidades do Brasil que a gente visita, né, Fred? Acontece que esses players trabalham mais com o local de uma maneira mais interessante, mas a grande dificuldade tá. Primeiro, eu acho que é criar algo atrativo para os restaurantes, para as empresas que participam disso. E acho que até aí dá para no começo trabalhar alguma coisa agressiva. A grande desafio é fazer as pessoas usarem a plataforma, né, cara? Vai ser esse que é o segundo motor, fazer tráfego que aconteça tal, e aí vamos ver como é que acontece, né? Tem a própria Temu, que tem feito no Brasil um trabalho bacana de crescimento ali, dando desconto, dando oferta, um monte de... até irrita o quanto que ele escutou com a gente no celular, de oferta, olha, tá aqui, pega, vai lá, tem mais um desconto, você foi sorteado, e por aí vai. Mas vamos ver como é que vai ser a história da Meituan aqui no Brasil, cara. Exato, né? Porque também, né, Caio, não é uma certeza de dar certo. A gente tem, por exemplo, a Didi, né, que comprou 99, ela opera no Brasil aqui, mas, na minha opinião, não faz frente à Uber. Eu acho que tem bastante gente que usa, tá? Mas assim, é um mercado difícil de você tracionar. E na última notícia do dia aqui, cara, uma notícia bacana que tem a nossa cara aqui do VarejoCast. Trader Joe's, que é uma marca querida para nós aqui, né, Fred? Que notícia legal que veio da Supermarket News. O Trader Joe's prefere pessoas do que retail media. Olha que notícia bacana, meu amigo. Cara, isso pra você que tá nos ouvindo, né, Caio, isso só mostra que não existe fórmula mágica. O Trader Joe's, ele tem bons resultados, a gente não vê notícias do que ele tá tendo dificuldade de se manter dentro da sua estratégia, de lojas menores, sim, não são supermercados, tem aquela pegada de conveniência, casual, para um público jovem, quase 100%, se não me engano, 100% dos produtos são white label, né? Eles vão buscar lá e botam a marca deles ali, então tem um preço abaixo, um grande competidor, concorrente do Whole Foods, principalmente nessa questão de qualidade e preço. E do outro lado a gente também visitou o Steel Learners, que embora não tenha a quantidade de loja que tem o Trader Joe's, mas está lá com suas 10 lojas indo muito bem, e também no modelo investir nas pessoas, no humano, e é diferente, né? Ou seja, não é porque está acontecendo um movimento que aquele movimento faz sentido para você e que você tenha que estar naquele movimento. E o Trader Joe's faz isso e tem ido muito bem, né, Caio?
Eu até vejo o Steel Lenners entrando um pouco em retail media, porque ele já trabalha com bastante tela, então colocar propaganda ali, coloca lá a fazenda, as coisas e tal, até funciona. Mas o Trader Joe's, ele tem esse ambiente extremamente minimalista, simplista, só quase, que você falou, quase tudo marca própria, então ter outras marcas berrando com telas, picando, não faz sentido. Segundo até uma das executivas ali nessa entrevista, ela fala, olha, tudo aqui é muito mais relacionado às pessoas, à experiência social, a essa conversa com nossos funcionários, né, com o nosso time do Trader Joe's, ou seja, isso é que forma a nossa experiência e não as telas. Ou seja, é uma visão antagonista ao que a gente está vendo no retail media, mas uma visão que faz sentido para o negócio do Trader Joe's, então faz todo sentido para ele, certo, meu amigo? E aí, só para entender, né, em 2024, o faturamento anual deles era de 20 bilhões de dólares. Coisa pequena, cara. Coisa pequena, né? São 570 lojas, 50 mil colaboradores e 80% das marcas são próprias, né? Ou seja, você não encontra Coca-Cola, Pepsi-Cola aqui no Trader Joe's. Você encontra os refrigerantes de outras marcas, né? Então tem muito disso. Ou seja, é uma empresa grande que poderia ser interessante para qualquer outra empresa, né? Porque imagina quanto de cliente tem nessas 570 lojas, ou seja, ele poderia ter uma grande fonte de receita com o retail media não é só Coca-Cola, pode ser banco, pode ser a Apple vendendo o iPhone, vendendo no supermercado e por aí vai, né? iPhone de $2.300, Caio? Quem sabe? Do lado do pão? Do lado do pão ou do café? O iPhone, cara. Porque tá assim, iPhone, café, né? Que são itens caros, assim, né? Sim, iPhone, então... café, cacau e azeite. E desta forma, cara, a edição do Varejo Cast dessa semana, Varejo Cast News pra você, sempre trazendo o melhor compilado de notícia pra você. Lembrando que toda terça tem Varejo Cast, tem experiências, quinta-feira tem Varejo Cast News e muito mais a caminho aí pra você. Certo, Doc? É isso aí, forte abraço e até a semana que vem. Até mais. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.